Ah, cara, a gente vai ver o que o Vitor Roque falou depois do jogo. Piquerez também deu uma palhinha. O Brasil tendo essa boa fase? A verdade é que eu estou focado aqui no Palmeiras. Se vir uma convocação, fico muito feliz, claro, que é sempre um sonho, mas o mais importante aqui é o Palmeiras. O Brasil tendo essa boa fase? A verdade é que eu estou focado aqui no Palmeiras. Se vir uma convocação, fico muito feliz, claro, que é sempre um sonho, mas o mais importante aqui é o Palmeiras. O Brasil tendo essa boa fase? A verdade é que eu estou focado aqui no Palmeiras. Se vir uma convocação, fico muito feliz, claro, que é sempre um sonho, mas o mais importante aqui é o Palmeiras. O Brasil tendo essa boa fase? A verdade é que eu estou focado aqui no Palmeiras. Se vir uma convocação, fico muito feliz, claro, que é sempre um sonho, mas o mais importante aqui é o Palmeiras. O Brasil tendo essa boa fase? A verdade é que eu estou focado aqui no Palmeiras. Se vir uma convocação, fico muito feliz, claro, que é sempre um sonho. Mas... o futebol é assim, tem momentos ruins, momentos maravilhosos pessoalmente, mas ele é um moleque muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele. Hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito nós. Fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo, então ele tem que corrigir e seguir para frente. E, claro, os comentaristas, vamos ver o que o Lavieri falou, o que o Fragoso falou, nós vamos dar uma passada aí no que o Pedro, lá do Jovem Pan, também falou, porque mandou um recado também, a vitória do Verdão aí no Choque Rei, clássico, mais um clássico vencido, 2 clássicos do Brasileirão ganhados pelo Verdão, 2-0 contra o Corinthians, na mesma Arena Barueri, tá? 2-0, aqui lá foi um jogaço do Palmeiras. E ontem, ou seja, neste domingo, né? O Palmeiras ganhou muito na raça, no último minuto e tal, mas não jogou lá essas coisas não, tá? Não posso dizer que jogou bem não, tem gente até, jogou bem. Teve volume, deu um pouco mais de volume, mas não aquele volume de pressão, bola na área, bola na trave, goleiro salvando bola milagrosa toda hora, não teve isso. Mas, em todos os critérios das estatísticas, né, em todos os itens, foi melhor, inclusive no gol. O que é fato que coloca ele como merecedor da vitória. Vamos ver o que o pessoal da imprensa falou do Palmeiras. Barueri, o Palmeiras venceu o Choque Rei 1-0 diante do São Paulo com um gol de Vitor Roque no finalzinho do confronto para a explosão do público que deu ao Palmeiras o maior público da história desse estádio. Uma mobilização importante e diferente para vencer o segundo clássico por aqui em 2025. O Palmeiras também tinha batido o Corinthians por aqui e hoje foi superior ao São Paulo. Buscou o jogo a todo momento, teve mais volume, rondou mais a área, tentou mais finalizações. Esse é um aspecto que o time do Abel precisa ajustar. Teve muito volume, mas finalizou pouco ao longo do primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu, na resiliência, no finalzinho, no gol do Vitor Roque, a vitória. São Paulo competiu bastante, de forma muito organizada, como pode fazer. Não tem um super time, tem muito menos recurso e tentou igualar de alguma forma o confronto por aqui. Estava levando um pontinho para casa, acabou sofrendo o gol para um time melhor e que jogou melhor ao longo dos 90 minutos, já na reta final. Mais 3 na conta do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo perto da zona do rebaixamento, volta a perder depois de 11 partidas. E o Vitor Roque abriu o jogo sobre como se sentiu depois de perder aquele gol no Paraguai. E claro que ele falou também sobre o segundo gol contra o Cerro Porteño e sobre a importância desse gol contra o São Paulo na Arena Barueri. Se liga aí. Para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou. O professor também, Abel, me apoiou, me ajudou, todo o Palmeiras, e tem me dado confiança mais e mais no dia a dia, no trabalho, e hoje mais uma vez fui muito feliz marcando esse gol. Atacante vive de gol, né? Marquei hoje, fico leve, mas se eu não marco, ou se passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, volta aquela pressãozinha, mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. Já são 3 gols seguidos contra o Vasco, contra o Cerro Porteño e contra o São Paulo. O Tigrinho está se soltando no Palmeiras. Foi daquelas vitórias que deixam qualquer rival absolutamente irritado. O Palmeiras conseguiu vencer com um gol aos 49 do segundo tempo e não irrita só o São Paulino, irrita o flamenguista, irrita o cruzeirense, irrita o torcedor do Bragantino, irrita todo mundo que torce contra o Palmeiras e neste momento briga pela liderança do Brasileirão. Porque é um time que muitas vezes não joga bem, como foi hoje. O
Palmeiras deixou a desejar, até criou mais que o São Paulo, quis mais a vitória do que o São Paulo, mas precisa jogar mais. Mas quando todo mundo já achava que iria ser o 0-0, os flamenguistas já esfregavam a mão com a liderança, o Vitor Roque apareceu e fez o terceiro gol dele em 3 jogos. Depois de uma pequena seca, ele começa a desencantar, ser o jogador decisivo que a torcida esperava. E o Palmeiras, por sua vez, quebra mais um tabu. Já tinha quebrado o tabu de vencer o Internacional lá no Beira-Rio. Quebrou o tabu vencendo Fortaleza e o Ceará no Castelão. Os dois também estavam invictos por lá há muito tempo. E agora derruba o último invicto do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa melhorar. O Estevão hoje não foi bem. Do outro lado, o Paulinho também não esteve em um dia tão inspirado. Até finalizou uma bola com perigo, mas nada além disso. Flaco Lopes teve um duelo com o Tressoldi, foi muitas vezes anulado pelo jogador do São Paulo e o Palmeiras ficou devendo. Mas para um time que tem um espírito competitivo, que vai brigar pelo título, essa vitória é importante. É uma marca registrada dessa equipe de Abel Ferreira e, de novo, é uma marca que irrita qualquer rival. Com certeza, Ercília, quero mandar um abraço para ela. Esse gol foi para ela. Antes eu tinha comentado com ela que eu ia fazer um gol e graças a Deus pude marcar, e um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão vendo. Ele começou e terminou a jogada. Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 25,5 milhões de euros, vai justificando todo o valor que foi pago pelo Palmeiras. Ter que decidir jogos assim, jogos grandes, foi o que aconteceu. E já vem numa sequência de 3 jogos, 3 gols marcados. Contra o Vasco em Brasília, pela Libertadores fora, diante do Cerro. E agora na Arena Barueri, nos acréscimos, deu a vitória para o Palmeiras no clássico Choque Rei. O Palmeiras acaba com a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Continua líder e tem ainda a melhor campanha da Libertadores da América. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre o que foi essa partida, essa vitória do Palmeiras, que nos últimos 12 jogos venceu 11. Deixe o seu like e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Atacante vive de gol, né? Marquei hoje, fico leve, mas se eu não marco, ou se passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, volta aquela pressãozinha, mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. O Palmeiras fez um jogo arrastado, um jogo burocrático, um jogo em que correu riscos, especialmente porque Vitor Roque fez o favor de desperdiçar uma chance clara no primeiro tempo, mas fez de novo o suficiente para vencer e ser o melhor time da Libertadores, continuar como o melhor time da Libertadores, manter a sua invencibilidade fora de casa. É incrível a sequência invicta do Palmeiras fora de casa, e um resultado suficiente para o Palmeiras ter 100% de aproveitamento na Libertadores e a vaga já garantida no mata-mata. Um jogo muito bom do Estevão, aliás foi um dos poucos da parte do ataque que funcionou muito bem, e de novo um jogo seguro. O Palmeiras foi sofrer de verdade só no finalzinho, quando o Cerro Porteño conseguiu colocar 2 bolas na trave na sequência do Everton. Mas até então o Palmeiras praticamente não tinha sofrido e conseguiu dominar boa parte do jogo, mesmo que de uma forma burocrática. O Palmeiras não deu show, mas de novo foi competitivo e fez o suficiente. E o futebol é maravilhoso. O Vitor Roque parecia que estava totalmente acabado pelo gol perdido, tropeçava no gramado, tropeçava nos próprios pés, tropeçava na bola e conseguiu fazer o segundo gol quando o juiz já estava pensando em acabar o jogo. Esse é o esporte que a gente tanto ama, e uma redenção importante para o Vitor Roque, porque ele já estava mostrando de novo sinais de falta de confiança. Opinado, tem uma série de coisas aqui nesse jogo, né? Primeiro que é a 10ª vitória em 11 jogos desse time do Palmeiras. Não é pouco, não é uma coisa banal. É um Palmeiras que vem jogando futebol vistoso, lá Barcelona, então não. Mas é um Palmeiras que vem sendo de novo muito eficiente, o que também é uma marca desse time do Abel. O time, aliás, muitas vezes afobado demais em vários jogos. Hoje não foi diferente. Aí erra muito passe, finaliza muita bola para fora e tal. Veja, o Palmeiras acertou no gol.
esse lance no final, agora no final, e um outro momento, um outro chute lá do Paulinho, mas foi muito pouco. As bolas do Palmeiras, enfim, vão tudo para fora e tal, né? Isso é algo muito comum. Agora, tem uma coisa muito importante desse início de campeonato. O início são só 8 rodadas, dá mais ou menos 20% do campeonato até aqui. Se você pegar esses 8 jogos do Palmeiras, quase todos, acho que em 6 deles, foram jogos contra outros times brasileiros que estão jogando Libertadores. Então o Palmeiras pegou Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, São Paulo hoje, e o Corinthians que chegou a jogar a pré-Libertadores. Então desses 8, são 6 jogos contra times que terminaram bem o último campeonato. Então, do grupo que está jogando Libertadores, o Palmeiras só não pegou o Flamengo até aqui. E vai pegar o Flamengo antes de viajar para o Mundial. O que significa também que, em tese, assim, a parte, digamos, mais difícil, os maiores obstáculos que o Palmeiras terá nesse campeonato, no primeiro e no segundo turno, vão até mais ou menos a metade do turno. Que os jogos em que o Palmeiras vai concentrar duelos contra os reais postulantes ao título. Porque não dá para imaginar que, enfim, por exemplo, o Bragantino, com todo respeito, faz uma boa campanha até aqui, mas eu não acredito que vá brigar pelo título. O Cruzeiro, uma outra equipe que está bem, mas eu também não sei se vai ter fôlego para isso tudo. Agora, tem que melhorar algumas coisas, tem que ser menos afobado, às vezes o time acelera demais e não tem paciência para trocar passe, troca 3, 4 passes e já cai na tentação de cruzar na área. Agora, tem uma outra coisa, São Paulo realmente contra o Palmeiras, ele vem jogando sempre igual. A coisa mais fácil do mundo em 2024 e 2025 é para prever como é que vai ser um Palmeiras e São Paulo. Geralmente, o Palmeiras tomando iniciativa, o São Paulo se defendendo lá por uma bola. Eu acho que é muito pouco para o tamanho de São Paulo. E não é só hoje. Então já são, enfim, 1 ano e meio desse clássico assim. Né? A dinâmica desse clássico tem sido a mesma, pelo menos desde o começo do ano passado para cá. Então, em relação a isso, São Paulo também tem que ser um pouco mais cobrado. Agora, em relação ao Vitor Roque, é um jogador que vai naturalmente se soltando. Ele perdeu um gol bizonho no meio da semana, depois fez um gol difícil. Hoje ele fez uma jogada difícil no gol, acabou depois pegando o rebote, foi lá oportunista. Então o Vitor Roque também, eu acho que por enquanto é o menor dos problemas que o Palmeiras tem. Agora, o mais importante sim é olhar para a tabela. O time é líder do Brasileiro e está 100% na Libertadores. O que significa também que vai ajudar o Abel nesse rodízio que ele faz do elenco. Sobre essa situação de mudarem sempre os times, eu até entendo o que o Roger fez, sabe, de mudar o time, mas nem todos os clubes ou todos os elencos são como o elenco do Flamengo, como o elenco do Palmeiras, que você muda, de repente, 11 jogadores e os 11 jogadores que vão entrar dentro de campo poderiam jogar em qualquer outro clube da Série A. São poucos. Então você também tem que entender o grupo, você tem que, conhecer o material humano que você tem e falar, olha, essa de repente não é o momento de eu tirar essa peça, porque se eu tirar essa peça o time vai perder muito, sabe? Então foi o que aconteceu hoje com o Inter. Você tira o Alan Patrick, não tem peça de reposição. Hoje jogou praticamente o Borré e o Valência estão machucados. Jogou um menino que fez seu 7º jogo, se eu não me engano, na temporada. Sabe, então assim, eu acho que ele também tem que entender e falar assim, hoje não é o momento de descansar ninguém não, porque o jogo é só na quinta-feira. Isso que eu ia perguntar pra vocês, o jogo é só atletas. Na quinta-feira. Eu sei que tem fisiologia hoje em dia, dados científicos, tudo. Mas é tão difícil jogar domingo e quinta? Não. Não. Acontece. Domingo e quinta não. Não é difícil. Domingo e quarta eu acho que já faz uma diferença. Agora, pra domingo e quinta dá tempo. Mesmo assim, uma semana ou outra dá. Uma semana ou outra dá. Eu entendo quando o cara vai descansar, vou descansar porque, hoje tem um jogo aqui que é possível, temos que descansar isso aqui. Mas, tem 2 jogos importantes. Porque, assim, o Inter não poderia abrir mão. Eu tô falando do Inter porque o Inter perdeu pro Botafogo e claro. Tô usando esse exemplo, claro. Assim, não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Já tem tantos anos que não ganha o Campeonato Brasileiro, vai abrir mão do Campeonato Brasileiro e não vai saber o que vai acontecer. Porque aí, e se quinta-feira não vem resultado positivo? Aí perdeu 3 pontos agora, sem competir, e vai chegar depois e vai perder também? De que valeu?
Essa resposta aqui embaixo do Abel é interessantíssima para entender por que o Palmeiras tem um nível de concentração tão alto em diversos jogos. Se liga. Eu não me adianta ter um jogador bom tecnicamente, que só saiba driblar, ou que só... Para mim a base de tudo é competir. E os paraguaios têm isso no sangue. Foi um dos exemplos que eu dei aos meus jogadores para enfrentar o Cerro Porteño. Conhecem o Gomes, não conhecem? Sabem qual é a mentalidade do Gomes, não sabem? Sabem como é que ele compete. Então, é isto que nos vai esperar contra o Cerro Porteño. E isso para mim é a base. Agora, quando o Palmeiras consegue igualar a parte competitiva, a vontade, aí depois vai aparecer a parte técnica. O futebol no nível competitivo hoje, ele exige que você não baixe a guarda em momento algum contra adversário algum. E o Abel consegue buscar exemplos e trazer no seu discurso pontos muito interessantes para manter esse time mobilizado o tempo todo. Essa foi a defesa do campeonato. Eu também acho, cara. Absurda. A defesa é inacreditável. A defesa do campeonato. Eu tava fazendo um vídeo lá em casa com essa defesa, eu falei com o Denilson antes, eu tava fazendo um vídeo lá em casa e eu tava gerando um debate, falei, se o Fábio, ao longo dos seus 45 anos, fazer uma defesa como essa, só que bateu o corner, fizeram o gol, aí eu tive que apagar o vídeo. Infelizmente. Mas logo no gol. Mas a defesa é espetacular. É espetacular, mas o goleiro deve ficar bastante chateado. Depois de uma bela defesa que ele faz, né, e logo no corner... Eu acho que é impressionante, cara. Tá aí o pessoal da imprensa mandando papo. Eu gostaria de saber, como diria eu gostava de saber se você está satisfeito com o Palmeiras, com a vitória no Clássico, se você concorda com esses jornalistas que você acabou de ver aí. Coloca a sua opinião aqui embaixo. Claro que eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo nos links do WhatsApp, hein? Manda pra geral aí. Avante palestra!